31 dias de oração. Jesus transforma minha família. Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Estou aqui para convidá-los para participarem do Mês da Família. Este ano estaremos utilizando o tema da Junta de Missões Nacionais, que é Jesus transforma a minha família. Serão 31 dias de oração pela nossa família. Vocês receberão diariamente um motivo de oração. Separe um horário por dia para orar por este pedido. No dia 30 de maio, no último sábado do mês, nós receberemos a psicóloga Olga Guerreiro em uma live ou, quem sabe, pessoalmente em nossa igreja, caso tudo isso já tenha passado, para falar sobre o tema As lições da quarentena para a nossa família. Durante o mês da família, nós gostaríamos de saber o que vocês têm feito para se reinventarem em família. Por isso, lançamos um desafio. Mande uma foto para alguém do Ministério de Casais. Usem a criatividade. Essa foto será postada nas redes sociais do Ministério de Casais. A foto mais curtida durante as semanas receberá um prêmio no último domingo do mês, onde será o nosso encerramento do mês da família. Participem! 31 dias de oração. Jesus transforma minha família. Boa noite, irmãos. Temos o privilégio de estar aqui novamente e nós podemos adorar ao Senhor e nós somos convidados a ser discípulos de Jesus, a ser seguidores de Jesus. Veja aqui o que ele diz para a gente. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Esse é um convite que Deus faz para a gente, para que o nosso amor seja uma cópia, uma imitação do amor do Senhor. E nós louvamos a Deus, porque Ele nos deu esse dom que veio com Jesus, através da sua cruz, nos redimindo do pecado, mas que esse amor pode transbordar de nós e alcançar outros. Vamos adorar com um cântico, com um hino que diz exatamente isso, que nós louvamos a Deus pelo dom, pelo amor de Jesus que nos alcançou. Vamos orar, agradecer a Deus por esse momento, pelo privilégio.
o seu amor nos alcançou através de Jesus, Pai. E isso nos fez livres, Senhor. Nos fez livres do pecado, nos fez livres, ó Deus, de todas as amarras do inimigo. E hoje nós cultuamos o Teu nome, Pai, porque somos livres no Senhor. Recebe, Senhor, o culto que é prestado nessa noite, para a Tua adoração, ó Deus, para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome santo de Jesus, adoramos e te oramos. Amém.
Bom, irmãos, temos agora a oportunidade de dedicar nossas ofertas, nossos dízimos ao Senhor. Nós podemos fazer isso da nossa casa, podemos fazer isso através da internet. Então, estão sendo colocados aqui as informações para que você possa contribuir, para que você possa fazer a sua oferta e fazer desse momento realmente um momento de dedicação. Faça a sua oração. Nós vamos cantar uma canção onde você pode colocar o seu coração diante de Deus. Se você gostaria de fazer a oferta, tem dificuldade de fazer através da internet, de depósito, pode fazer contato com um líder que pode te indicar a tesoureira, ou você pode fazer contato direto com a tesouraria para poder fazer a sua contribuição também. Então vamos adorar ao Senhor e nos entregar dizendo que queremos estar perto dele de todas as formas, com o nosso corpo, com a nossa voz, com os nossos bens, e realmente dizendo que nós adoraremos a Ele, não importam as circunstâncias.
te engrandecemos, Pai, te adoramos e te entregamos as ofertas que são depositadas, Deus, no teu altar. E nós te louvamos, não importam as circunstâncias, Pai. Nós te adoramos, Deus, independente de como as coisas estão, como o mundo está, Pai. E nós queremos ser oferta agradável ao Senhor. Então recebe, Deus, o culto que é prestado a Ti, Pai, e fale ao nosso coração, Deus, através da mensagem, Pai, que nós possamos aprender de Ti e aprender da Tua palavra. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, irmãos. É uma alegria estar novamente falando com vocês. A gente está bem animado, né? Hoje, por ser o dia do Senhor. E o dia do Senhor é um dia maravilhoso para a gente. É um dia que a gente se separa para adorar o nome do Senhor. A nossa oração, a minha e a oração da nossa igreja, é que vocês estejam todos bem na casa de vocês, estejam aí firmes, com saúde. Estamos orando para que os irmãos fiquem muito pacientes nesse período. A gente sabe que é um período difícil, a gente fica às vezes um pouco impaciente, mas a nossa oração é que o irmão esteja muito tranquilo, muito paciente no Senhor. E se você tiver alguma necessidade, algum problema, procure a nossa igreja. Com certeza, se estiver ao nosso alcance, nós vamos ajudar os irmãos em alguma necessidade. A nossa oração é que os irmãos fiquem muito firmes também no Senhor nesse período. Esse período ele pode ser difícil, ele pode tirar, quem sabe, uma parte do nosso sossego, né? Talvez até do nosso dinheiro ou de algumas coisas que tenhamos, mas ele não pode tirar a fé que nós temos no nosso Deus. Isso ninguém tira. Então vamos ficar muito firme, aproveite esse tempo para orar, para ler a palavra, para permanecer firme no Senhor, e com certeza esse tempo vai passar e nós vamos retomar o nosso projeto e vamos frutificar novamente para a glória do Senhor. Amém? Por isso, continua firme e nós estaremos em oração pelos irmãos. Também lembrar os irmãos, nós fizemos o aviso na semana passada de 2 pessoas que tinham falecido, mas quando nós gravamos o culto na semana passada, ainda não tinha falecido o nosso irmão Antônio, e infelizmente depois de termos gravado o culto, ele veio a falecer. E os irmãos, talvez os irmãos todos já saibam, mas se alguém não sabia, nós deixamos informados aqui aos irmãos, então o falecimento do nosso irmão Antônio França. Orem pela família, né? Que Deus esteja abençoando, dirigindo e dando todo o conforto que a família precisa neste momento, ok? Vamos fazer isso neste momento? Senhor, eu clamo a Ti pela vida da Marlene e da família dela, Senhor, sabendo que o Senhor é o Deus de toda consolação e que o Senhor tem realmente uma obra maravilhosa para fazer nos corações de toda essa família, Senhor. Abençoa ricamente a eles, dê a eles esperança e ajuda eles a vencerem este momento difícil, ó Pai, pelo qual eles estão passando, mas que vençam no Senhor e tirem lições preciosas deste momento, ó Pai, de como somos frágeis, de como precisamos do Senhor e de por que, ó Pai, precisamos andar na presença e no caminho do Senhor. Abençoa a cada um deles, principalmente a nossa irmã Marlene, a quem colocamos na mão do Senhor e o fazemos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Muito bem, vamos então meditar um instante na palavra do Senhor. Nós estamos estudando as visões de Zacarias. Eu gostaria de apresentar hoje então a 6ª visão de Zacarias, tá bom? A visão do rolo voador. O rolo voador, olha que interessante, né? Vamos saber um pouquinho mais que história é essa do rolo voador. Está no capítulo 5 de Zacarias, versículos 1 até o 4. Diz assim a palavra: Tornei a levantar os meus olhos e olhei, e eis um rolo voante. Perguntou-me o anjo: o que vês? Respondi: vejo um rolo voante, que tem 20 côvados de comprido e 10 côvados de largo. Então disse-me ele: essa é a maldição que sairá pela face de toda a terra, porque daqui, conforme a maldição, será desarraigado todo o que furtar
assim como será desarraigado daqui, conforme a maldição, todo o que jurar falsamente. Mandarei, diz o Senhor dos Exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão, e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome, e permanecerá no meio dela, e a consumirá, juntamente com a sua madeira e com as suas pedras. Esse não é um texto que a gente falaria um amém, porque ele é um texto de maldição, como vocês acabaram de ver. Nós usamos a palavra maldição, porque de fato o texto é uma maldição. Quando a gente ouve uma maldição, a gente não deve falar amém, nós devemos falar misericórdia, né? E essa é a palavra que devemos dizer, misericórdia. Que Deus nos livre dessa maldição. Eu quero falar um pouquinho hoje a respeito dessa maldição que vem de Deus. Bem, eu quero começar falando sobre o que Zacarias viu. Zacarias viu um livro do seu próprio tempo. Na época de Zacarias, os livros eles eram feitos com páginas, eram páginas de papiro. O papiro era um tipo de uma cana que crescia junto dos charcos, né, nos brejos, e eles pegavam essa cana e desfiavam a cana. É como se fosse a nossa cana mesmo, né, que é formada de fios. Eles desfiavam a cana e aí então eles trançavam aqueles fios e produziam uma espécie de uma folha. Eles colocavam então uma goma arábica em cima dessa folha, e aí eles escreviam então em cima dessa folha de um dos lados da folha. No caso da visão, Zacarias viu a folha que era escrita dos dois lados. Então Zacarias viu um livro, só que era um livro gigante. Na visão dele, o livro tinha 20 côvados de comprimento e 10 de largura, o que dá exatamente 10 metros de comprimento e 5 metros de largura. 10 metros de comprimento, vocês podem imaginar, é uma folha muito grande, né? E 5 metros de altura. Portanto, ele viu mais ou menos o que a gente pode imaginar que seria um outdoor do nosso tempo, tá bom? Ele viu como se fossem esses cartazes gigantescos que nós vemos na cidade ou nas estradas. Foi isso que ele viu, só que na forma de um livro gigante. O que estava escrito nesse livro? Nós não sabemos o que estava escrito no livro, mas sabemos qual é o conteúdo do que havia nesse livro. Era uma maldição. O texto diz claramente que o que estava escrito naquela folha gigante, era uma espécie de um lençol gigante, né? Uma folha gigante. O que estava escrito era uma maldição contra aquele que quebraria ou que quebrasse 2 dos 10 mandamentos, que são aquele que toma o nome de Deus em vão. Você sabe que é um mandamento que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quem quebrar esse mandamento então está perdido, né, segundo aquele livro. E o 8º mandamento, esse foi o terceiro, e o 8º mandamento também está citado lá, que é o mandamento acerca do furto. A gente tem que pensar que nessa visão não se refere exatamente a esses 2 mandamentos, mas a todos os mandamentos. Esses 2 mandamentos são apenas exemplos, né, daquele que quebra os mandamentos, quebrando dessa forma toda a lei. Na verdade, todo e qualquer tipo de pecado está em mira aqui através dessa visão. No segundo momento, esse rolo, ele vai entrar na casa do pecador. Eu não sei como é que ele entra na casa do pecador, porque ele tem 5 de altura, né, por 10 de largura. Então é uma coisa muito grande. Não sei se cabe na minha casa, certamente acho que não caberia esse rolo. Mas aqui é uma visão, e na visão tudo pode, não é? Na visão ele entra na casa do pecador, e através da presença deste rolo, então a casa do pecador começa a ser consumida. Então esse pecador, primeiramente ele é desarraigado, né? Segundo a maldição do rolo. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco o que significa ser desarraigado. E no segundo momento o rolo entra na casa dele e consome a casa dele. Então esse rolo, ele faz 2 grandes males. Ele faz o primeiro mal para o próprio pecador, desarraigando ele, ou seja, tirando ele da sua própria terra, e no segundo momento entrando na casa dele e consumindo ou destruindo a casa dele. Tá certo? Eu queria tirar 2 lições aqui desse texto, o que ele significa e qual é o sentido então dessa visão. A primeira coisa que eu quero destacar aqui desta visão do rolo voador é a primeira verdade que eu quero que os irmãos guardem: Deus amaldiçoa.
Eu sei que pode ser uma coisa estranha falar isso. Como é que Deus amaldiçoa? Eu sempre imaginei que Deus abençoava e que maldição é coisa do diabo. O diabo amaldiçoa. Mas nós descobrimos que, na verdade, a maldição também vem de Deus. É Deus quem amaldiçoa. Nós temos muitos exemplos na Bíblia sobre Deus amaldiçoando o povo. Eu poderia citar alguns, e eu escolhi alguns desses textos, não é? Por exemplo, quando Deus entregou a lei, e já que esse texto fala da lei, é importante lembrar o dia da entrega da lei. Quando Deus entregou a lei, Ele já lançou uma maldição, certamente uma maldição para aquele que não cumprisse a lei que o Senhor havia dado. Ele disse: prestem atenção, hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje estou dando a vocês, mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje ordeno a vocês. Vejam que Deus é muito claro no sentido de que, se o povo não obedecer à lei, eles serão alvos de uma maldição que o próprio Deus lançaria sobre eles. Há um texto em Provérbios capítulo 3, esse texto que eu li agora foi em Deuteronômio capítulo 11, dos versos 26 ao 28. Tem também um texto em Provérbios capítulo 3, verso 33, que fala sobre esse negócio da maldição do Senhor na casa. Olha o que é que diz o texto: a maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas Ele abençoa o lar dos justos. Eu fico pensando se Zacarias não estava pensando nesse provérbio, né? Quando ele citou essa visão. O texto de Provérbios foi escrito bem antes do texto de Zacarias, mas diz a mesma coisa: a maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios. E o texto é muito claro: a maldição do Senhor. Há também um outro texto em Isaías que diz: para que se saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor, não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Veja que Deus diz aqui literalmente, né? Eu faço a paz e eu crio o mal. É claro que esse mal não significa que Deus cometa o mal da mesma maneira como nós cometemos o mal, né? O nosso mal é o pecado. Mas Deus não pode cometer pecado, não é esse mal. O mal que Deus comete, ou que Ele pratica aqui nesse sentido, é quando Ele castiga o ímpio. E aí o ímpio, aquele que desobedece a Deus, vai receber a ação de Deus como se fosse um mal, porque ele vai ser prejudicado pela ação de Deus. É nesse sentido que Deus cria o mal, quando Ele castiga, portanto, o pecado. Aqui está, portanto, textos, né? Eu poderia citar muitos outros. O próprio Jesus, né, quando esteve entre nós aqui neste mundo, Ele próprio lançou maldições. Por exemplo, lançou maldições contra os fariseus. Aquela expressão ai nada mais é do que uma maldição lançada, né, contra alguém, uma imprecação, ou uma maldição, poderia dizer ai de vós, escribas e fariseus, e aí então ele descrevia a maldição. O fato é que a maldição ela vem de Deus. E Deus realmente tem uma maldição sobre algumas pessoas, sobre aquele que desobedece a Ele. Quem desobedece ao Senhor, a palavra vai deixar isso muito claro, está sob a maldição de Deus. Assim, a primeira coisa que nós vimos, isso ficou bem claro, espero que os irmãos tenham compreendido: Deus amaldiçoa, tá certo? Vamos desencanar, é chato falar isso, é ruim, não é bom, mas é verdade. Infelizmente, a Bíblia é muito clara com relação a isso. Deus amaldiçoa, não é estranho pensar assim. E uma segunda verdade que eu quero que os irmãos destaquem é de que a maldição de Deus ela opera em dois níveis diferentes. Eu quero falar sobre esses dois níveis da maldição de Deus. O que Deus faz exatamente quando Ele amaldiçoa? Como é a maldição de Deus? O texto de Zacarias dá uma ideia para nós do que Deus faz quando Ele amaldiçoa alguém, né? Alguém que desobedece, alguém que está contra Ele. Como é que Deus age na vida dessa pessoa para amaldiçoar? Deus age em dois níveis, então, na vida dessa pessoa. Primeiramente, a maldição de Deus, ela recai sobre aquilo que a pessoa tem. Ela recai sobre os seus bens, sobre aquilo que cerca
a pessoa. Zacarias capítulo 5, verso 4 diz que aquele rolo, o rolo da maldição, permanecerá no meio da sua casa, da casa do ímpio, e a consumirá, juntamente com a sua madeira e com as suas pedras. A maldição consome ou ela destrói a madeira e as pedras da casa do ímpio. Bem, nós já sabemos, que todas as visões de Zacarias têm a ver com o templo. Eu creio que disse isso já para os irmãos. Todas elas são para levar o povo a reconstruir o templo. Mas e essa visão? O que ela tem a ver com o templo? Ela não parece relacionada com o templo que precisava ser reconstruído, pois ela tem tudo a ver com o templo. Por que o rolo entra na casa das pessoas? Eu quero lembrar a vocês do primeiro, creio eu, que foi o primeiro sermão que eu preguei de Zacarias, e a gente ainda estava lá na igreja em Yohanan, foi um dos últimos domingos que nós estávamos na Yohanan, quando eu preguei esse sermão, que falava sobre as pessoas que não cuidavam da obra da casa do Senhor, ou que tinham abandonado a construção do templo, para cuidar cada um da sua própria casa. Lembra da história das casas aplainadas? Aplainadas significa que eles colocavam painéis nas paredes, painéis de madeira. Eu comentei com vocês na época, que colocar painel de madeira na parede é uma coisa muito chique, Quem é que põe painel de madeira numa parede? As casas muito antigas e muito chiques, elas tinham esses painéis, pois as pessoas, elas estavam cuidando das suas casas e estavam colocando até painéis de madeira. Agora você começa a entender por que esse rolo entra na casa. Por quê? Vamos lembrar o texto de Ageu, capítulo 1, verso 4. Ele diz assim: acaso é tempo de habitardes nas vossas casas forradas? Eu usei uma tradução aqui que usa forradas. Da outra vez eu tinha usado a tradução que falava aplainadas. Acaso é tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa, ou seja, o templo do Senhor, fica desolado? Ou seja, as pessoas estavam cuidando de suas próprias casas, elas estavam cuidando cada um de sua própria vida, e não estavam se preocupando com a reconstrução do templo. Agora o que Deus vai fazer? Deus vai consumir as casas, é claro, se eles não se enmenarem e não consertarem os seus caminhos. Como eles não cuidavam do templo, Deus agora vai consumir a casa deles, a obra deles. Quando nós não cuidamos da obra de Deus, Deus mesmo vai consumir a nossa obra. Olha que coisa interessante. Guarda isso na tua mente. Você tem que cuidar das coisas de Deus, porque senão Deus lança uma maldição sobre suas próprias coisas. Deus lança uma maldição sobre o trabalho das suas mãos. Você produz, mas aquilo é como se fosse amaldiçoado por Deus. Você não tem o mesmo resultado positivo, o mesmo resultado produtivo daquilo que você faz. A ideia da casa é que eles estão construindo casas, as casas bonitas, e Deus está dizendo: pois essas casas eu vou estragar elas todas. Todo o tempo que vocês estão investindo vai ser perdido, porque essas casas serão consumidas e destruídas. Ageu tinha profetizado sobre isso. Ele tinha falado sobre a maneira como Deus ataca a obra das nossas mãos. Ele disse assim, lá no capítulo 1, versos 9 a 11: esperastes muito, mas eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu o dissipei como um assopro. Por que causa? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que está em ruínas, enquanto correis cada um de vós para a sua própria casa. Por isso os céus por cima de vós retêm o orvalho, e a terra retém os seus frutos. E mandei vir a seca sobre a terra, e sobre as colinas, e sobre o trigo, e sobre o mosto é o vinho, e sobre o azeite, e sobre tudo que a terra produz, como também sobre os homens e os animais, e sobre todo o seu trabalho. Quando você está com Deus, você está firme com o Senhor, quando você está realmente ligado a Deus, Deus abençoa a obra da tua mão. Lembra de José lá no Egito, José era um homem de Deus, e Deus abençoava o trabalho de José, por amor que ele tinha a José, ele abençoava o trabalho de José. Meu irmão, Deus pode abençoar o teu trabalho, quando você faz as coisas na presença de Deus,
quando você faz as coisas pelo amor a Deus realmente, fazendo as coisas cuidando mesmo daquilo que é de Deus em sua vida, Deus abençoa o resultado do seu trabalho. O teu trabalho é abençoado. A palavra diz que nós devemos trabalhar, né? A palavra diz: aquele que furtava, não furte, mas trabalhe, fazendo com as mãos aquilo que é bom. Deus acha que é bom aquilo que fazemos com as mãos, e Ele mesmo quer abençoar o produto do nosso trabalho. Mas se nós não obedecemos a Deus, há uma maldição sobre o produto do nosso trabalho. Deus, Ele há de atacar aquilo que nós fazemos, e Ele há de diminuir aquilo que nós produzimos, aquilo que fazemos com nossas próprias mãos. O texto de Zacarias é muito claro que Deus tem uma maldição sobre o produto das mãos daquele que desobedece ao Senhor. Bem, esse é o primeiro aspecto. Eu disse que são dois aspectos dessa maldição, não é? Primeiro, sobre o que a pessoa produz, e há aqui um segundo aspecto: é aquilo que a própria pessoa é. Deus ataca a própria pessoa, o próprio coração, o próprio ser, o próprio corpo da pessoa. Ele é atacado aqui por Deus. A palavra usada em Zacarias é: será desarraigado. Está desobedecendo a Deus? Está fazendo o que Deus não gosta? Você será desarraigado, é o que diz Zacarias. O que significa desarraigado? A palavra desarraigado, ela significa arrancado. A palavra desarraigar significa arrancar pela raiz, né? Você vai ser arrancado como uma planta é arrancada do chão. Por quê? O que significa essa figura? Essa figura é muito usada na Bíblia, várias vezes, né? E o que significa aqui em Zacarias o ser desarraigado? Ser desarraigado tem pelo menos dois significados na prática. Primeiramente, a vida ela perde a estabilidade e a segurança. Quando uma planta está na terra, ela está firme. Não é assim que acontece? Quando ela está na terra, ela tem alimento, ela tem suprimento. Deus é assim na nossa vida. Ele é o nosso alimento, Ele é o nosso suprimento. Ele nos mantém constantemente em suprimento. Mas quando somos desarraigados, nós perdemos o suprimento de Deus. Nós perdemos a inconstância. Quando somos desarraigados, nós perdemos a segurança que temos em Deus. A segurança de uma planta é o fato dela estar no chão, ela estar firme, presa no chão. Vem a tempestade, vem os ventos e ela não cai, ela não morre, porque ela está presa no chão. Quando nós somos desarraigados, significa que nós perdemos toda a segurança. Você não está seguro se você não está com Deus. Você não está seguro se você não anda na presença de Deus. Você está vivendo uma vida de insegurança. E esse mundo tem tanto para ameaçar a nossa segurança, né? Principalmente numa época de pandemia como essa que nós estamos vivendo, recebemos tanta mensagem de insegurança, pessoas falando de conspirações, né? Eu tenho visto mensagens que falam de conspirações, de coisas horríveis, né? que acontecem por meio de governo, por meio de empresas desumanas. Meus irmãos, e isso nós nem estamos pensando em bandido ainda, né? Estamos falando das pessoas honestas, que realmente fazem mal para nós, mas existem tantas outras pessoas que são realmente bandidos e que são pessoas que querem realmente tirar, destruir a nossa vida. Nós temos muitos motivos para sermos inseguros neste mundo. É por isso que precisamos ficar firme com o Senhor, porque o Senhor Ele é o alvo da nossa segurança, é Ele que nos mantém firmes. Nós fincamos a nossa raiz nele e Ele nos mantém firmes, nos mantém seguros. Esse é o primeiro sentido, né, da palavra desarraigar. Você perde a segurança, você perde o suprimento, você não tem mais de onde tirar o alimento da sua vida, o alimento da sua alma. Você começa a ter fome de vida. Jesus fala: aquele que vem a mim nunca terá fome. Por quê? Porque você vai ficar raízes em mim e eu dou o suprimento. Eu dou para você o que você precisa. Toda a seiva que você precisa vem de mim. Jesus está dizendo isso. Se você se afasta disso, você perde o suprimento de Deus. Mas tem também um outro sentido, não é? É quando nós nos desarraigamos no sentido de que nós perdemos a estabilidade da vida. Nós perdemos a identificação com as coisas com as quais nós precisamos nos identificar. Nós começamos a
a não nos dar bem mais com as coisas que nós deveríamos inclusive amar. Por exemplo, nós começamos a ficar com fome de vida, e isso começa a dar para a gente uma inquietação interior. Inquietação. Tem muita gente inquieta neste mundo, não consegue viver com sua própria família, não o satisfaz. Ele quer outra mulher, outro marido, outra família, ele quer outra igreja, ele quer outro emprego. A vida é uma constante fome, uma constante busca. Quando uma planta é arraigada, ela está no mesmo lugar sempre. Se você pega uma árvore, por exemplo, né? E você viu essa árvore num certo lugar quando era ainda jovem, e você volta lá 20, 30, 40, 50 anos depois, ela ainda está no mesmo lugar. A palavra, quando nos fala, né, sobre ser desarraigado, ela diz que você perde essa raiz num lugar, você sai daquele lugar. É por isso que a palavra de Deus fala sobre cativeiro. Quando o povo de Deus pecava, o que acontecia com eles? Eram levados em cativeiro. Qual é a ideia do cativeiro? É que aquilo que você está ligado, você perde a ligação, você perde o vínculo. Pessoas que não têm vínculo com nada, não têm vínculo com seus amigos, perdem o vínculo com suas famílias, perdem o vínculo com suas igrejas, perdem o vínculo com tudo, com o seu próprio mundo. Não tem alegria, não tem prazer no seu próprio mundo para ter um vínculo de amor com essas coisas. Nós estamos no mês da família. Estamos recebendo meditações e temos orado pela família nesse mês. E olha que grande exemplo para nós. Nós precisamos nos ligar às nossas famílias. Nós precisamos nos vincular a elas. A nossa família é algo que nós devemos ser fiéis a ela. Eu acho que você não deve ser fiel a muitas coisas neste mundo, a não ser a Deus, né? Mas neste mundo você deve escolher a quem você deve ser fiel. Não seja fiel a muitas coisas, não vale a pena. Mas sabe uma coisa que você deve ser fiel neste mundo? Você deve ser fiel à sua família. A tua família é tua, ela é tua hoje, vai ser daqui 10, 20, 30, 40, 50 anos, vai ser a mesma família. É a tua. Você tem que entender que esse é o teu lugar. Você está arraigado na tua família, como uma planta está arraigada no solo. E olha que coisa triste, a maldição de Deus, ela tira de nós esse sentimento, né? Esse sentimento de estar arraigado, o sentimento de ligação com aquilo a quem amamos. Pessoas que estão sob a maldição de Deus, elas se tornam famintas de algo que nem elas mesmas sabem o que são, e elas saem pelo mundo procurando coisas que nunca vão encontrar de fato no mundo, só encontrariam na presença de Deus, porque é Deus que satisfaz a nossa alma, é Deus que nos arraiga naquilo que realmente importa, naquilo que realmente vale o nosso esforço neste mundo. Agostinho disse uma frase nas suas confissões que vale a pena mencionar. Ele disse: fizeste-nos para ti. Ele diz isso para Deus: fizeste-nos para ti, e o nosso coração não descansa enquanto não repousar em ti. O teu coração nunca vai descansar enquanto você não repousar no Senhor. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vocês tenham vida com abundância. Sabe por quê? Porque a tua vida vem de Deus. Você pode confiar no Senhor, você pode depender do Senhor, porque dele vem a tua vida. Arraiga-te nele, crie raízes no Senhor, e deixe que o Senhor vai fazer com que as suas raízes também sejam fincadas naquilo que realmente vale a pena neste mundo. Quando você está debaixo da maldição de Deus, você perde isso. Que Deus o livre disso. Como é que você se livra da maldição de Deus? Aqui a maldição de Zacarias, ela é contra o pecador. Você se livra da maldição de Deus quando você foge do pecado e você busca a santidade de Deus. Todo aquele que busca a santidade de Deus está livre da maldição. Você pode buscar o Senhor Jesus. A palavra diz que Cristo nos libertou da maldição da lei. E se Ele nos libertou da maldição da lei, então nós podemos correr para Ele e encontrar nele a fuga, a liberdade, a proteção contra toda a maldição que pode recair sobre a nossa vida. Pensa nisso. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Fuja para a presença do Senhor, viva na presença do Senhor, e você nunca vai ver a maldição de Deus na tua vida. Que Deus o livre disso, mas que o Senhor te mantenha firme nele, arraigado nele,
para que essa maldição não pegue na tua vida. Ora comigo. Senhor, eu clamo a Ti neste momento pelos meus irmãos, ó Pai. Para quem foi essa palavra, Senhor? Que ela encontre, ó Deus, o seu objetivo, o objetivo para o qual o Senhor nos deu essa palavra neste dia. E que, ó Deus, ela realmente seja forte no nosso coração. Deus não é apenas o Deus da bênção, Ele também é o Deus da maldição. E eu não quero conhecer o Deus da maldição. Os meus irmãos não querem conhecer o Deus da maldição, Senhor. Nós não queremos. Eu quero conhecer o Deus da bênção, o Deus do amor, o Deus do cuidado. Eu quero conhecer, ó Pai, o Deus da ternura. E quero que o Senhor, ó Pai, me ajude, Senhor Deus, a estar sempre firme, arraigado no Senhor. E que, ó Pai, realmente firme no Senhor, firme no Teu propósito, firme na Tua palavra, eu possa viver a palavra, Senhor, intensamente em meu coração. Que os meus irmãos compreendam isso. E que vivamos realmente a palavra do Senhor em nossas vidas. E fujamos, ó Pai, do pecado, como aprendemos hoje. O pecado é aquilo que provoca a maldição de Deus em nossas vidas. Eu não quero nada com o pecado na minha vida, Senhor. Eu quero me livrar disso. Quero, Senhor Deus, ficar longe disso, para estar contigo, para viver contigo. E, ó Pai, para conhecer o Deus do amor e não o Deus da maldição. Que isso seja real na minha vida e na vida dos meus irmãos. Clamo a Ti, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, que você fique na paz, que você tenha uma semana de muita bênção, não de maldição, maldição nunca. Amém? Por isso, nunca. Que realmente, misericórdia, aliás, né? Mas que venha realmente o Deus da bênção sobre a nossa vida, para nos dar todas as coisas lindas, grandiosas e maravilhosas que Deus tem para nós. Deus pode ser o Deus da maldição, mas não na minha vida. Na minha vida, Ele é o Deus da bênção. E eu tenho certeza que na tua vida também. Que Deus o abençoe, guarde e que nenhuma maldição pegue a tua vida ou pegue a tua família, em nome do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor. Thank
possa se dedicar a Ele e pedindo, e colocando como aquele que tem sede e quer receber ainda mais de Deus em nós. Em nome de Jesus.